Boa tarde, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Irmãos, mais uma vez eu aqui, Edmilson, o irmão que vos fala. Irmão, ontem, ainda pela manhã, em um diálogo com alguns amigos, um amigo pessoal muito querido me indagou o seguinte: pô, irmão Edmilson, o senhor é um homem inteligente, um homem de Deus, às vezes o senhor defende Bolsonaro com tanta força que é até estranho. Eu respondi para ele: irmão, eu não defendo Bolsonaro, porém, Bolsonaro defende todas as coisas às quais eu acredito. E quando a gente tem essa conexão com qualquer outra pessoa, essa pessoa passa a nos representar. E Bolsonaro é uma pessoa que verdadeiramente ele me representa, porque é um cara que teme a Deus, que ama a família, que defende os bons costumes. Acaba que a gente termina se identificando. Com relação a ele ser crente, até o diabo é crente. Todo mundo que crê em alguma coisa, ele é crente. Com relação a ser cristão, é algo diferente, mas isso eu não preciso ter certeza. Essa certeza quem tem que ter é ele e Deus. Porém, se nós formos olhar para o passado, em um passado distante, o grande apóstolo Paulo um dia foi chamado de caçador de crente. Quando ele teve um único encontro com Jesus no deserto, ele tinha buscado autorização para perseguir alguns crentes. Para mim, Paulo não era um caçador de crente. Paulo era um cara que empreendia força naquilo que ele acreditava. Infelizmente, a fé a qual ele defendia naquele momento era uma fé equivocada. Mas no primeiro encontro com Jesus, ele entendeu tudo e passou assim a o servir. Com relação a Bolsonaro ser crente ou não, Deus, o Deus o qual nós servimos, ele nunca erra. E se eu lhe perguntar qual a nacionalidade de Nabucodonosor, você vai me responder: não, Nabucodonosor era babilônico, nasceu na Babilônia. Pois é. E Deus o chamou de meu servo. Se nós formos na Bíblia, que é a maneira mais cabível de buscar as nossas respostas, nós vamos encontrar aqui no capítulo 27, versículo 6. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que eu sirva. Isso não fui eu que escrevi. Deus chamou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, de meu servo. Portanto, irmão, Deus escolhe quem ele quer, a hora que quer, quando ele quer, para agir como ele quer. Deus, ele é Deus. Então, por isso, eu acabo saindo na defesa do presidente em questão. Irmão, eu já tive em países, infelizmente, de regime totalitário. E sei bem como são as coisas. Eu já estive na Venezuela, que era um lindo país. Eu já estive na China, na Coreia, no Catar, país o qual vai sediar a Copa. Você vai chegar no Catar agora e vai se sentir encantado. Agora precisa saber se o povo de lá são felizes. A China é maravilhosa para se visitar, com exceção do ar que se respira. Mas as pessoas as quais vivem lá, eles não gostam nem um pouquinho. Irmão, com relação a ser cristão ou não, isso para mim não faz muita diferença. Porque Deus deixou parâmetros os quais o povo dele deveria seguir. E esses parâmetros, hoje, eu só vejo eles sendo defendidos por Bolsonaro e alguns outros políticos que a mim também representa. Irmão, mas não para por aí não. Se nós formos ainda na nossa Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 44, o versículo 28, nós vamos encontrar Ciro, de nacionalidade médio persa, a quem Deus chamou de meu pastor e do meu servo, logo no livro seguinte, no capítulo seguinte, no capítulo 45, versículo 1. Então, irmão, Deus, ele é Deus. Ele age quando quer, como quer, da maneira que quer.
Então, eu estou aqui respondendo através de um vídeo, para que essa resposta não seja para uma única pessoa, porque com certeza algumas outras pessoas devem também se questionar. Eu sou um cara bastante conhecido, tenho muito amigo e estou sempre falando das duas coisas mais plausíveis da Terra, que é religião e política. Política é algo que foi constituído por Deus. As pessoas precisam aprender o significado da palavra política, porque alguém muito inteligente lá atrás, no século onde nasceu grandes predadores da vida humana, o século XIX, disse que religião e política não se misturava. São duas das coisas mais plausíveis da Terra. Então precisamos abrir nossos olhos. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria hoje e sempre.